Maranata, o Senhor logo vem. Estamos juntos mais uma noite aqui para estudarmos a palavra de Deus e para orarmos também. Se você tem algum pedido de oração, algum agradecimento, feche os seus olhos agora e coloque diante de Deus. Nós vamos orar aqui também. Querido Deus, nosso bom Pai, nós queremos agradecer e louvar o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Queremos agradecer porque mais um dia o Senhor renovou para nós aqui nessa terra a Sua misericórdia, a Sua graça, a vida, né, a saúde. E queremos colocar nas Tuas mãos também algum pedido, alguma súplica que algum dos nossos amigos, irmãos que estão aqui reunidos nessa rede social, para podermos pedir e interceder por esses irmãos também. Eu não sei qual é a dificuldade, problema que cada um tem, mas que o Senhor possa estar ali intercedendo diante do Pai, para que essas bênçãos possam ser renovadas em nossas vidas também. Mas, Senhor, nós temos tantas bênçãos que recebemos de Ti, que nós queremos agradecer também, porque o Senhor é bom realmente,
e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Senhor, fica conosco agora a estudarmos a Tua palavra. Convidamos a pessoa do Espírito Santo, que é o nosso professor, o nosso consolador, aquele que nos dá a iluminação a estudarmos a Tua palavra, que Ele possa estar conosco, com cada um dos nossos amigos e irmãos que estão assistindo a essa programação. Pedimos isto em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, meu querido amigo, meu querido irmão, o tema de hoje é o dom de profecia. Já ouviu falar? Semana passada nós falamos sobre dons, né? Dons. No final da semana passada, falando sobre dom. O que é um dom? É um presente que Deus dá para as pessoas. Aquilo que a pessoa gosta de fazer, ela coloca nas mãos de Deus, né? E se torna um dom, uma habilidade, alguma atividade que a pessoa gosta de desempenhar, ela coloca nas mãos de Deus. E essa habilidade se torna um dom para a pregação do Evangelho, para ajudar pessoas, para servir a comunidade, para servir pessoas, né? É um dom. Agora, esse dom que nós vamos estudar hoje é um pouco especial, um pouco diferente, né? Você não pode dizer assim, eu quero. Eu me lembro quando era criança, né? Eu pensava assim, puxa, quero ser um profeta, né? O dom de profecia é o dom de profetizar. Mas não é, né? Não é você que escolhe esse dom, né? É Deus quem escolhe e dá. E aí, lá em Amós, capítulo 3, verso 7, diz assim, Deus não vai fazer nenhuma coisa sem revelar antes aos seus servos, os profetas. Deus não vai fazer nenhuma coisa, né, aqui na terra, alguma coisa importante, sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então, os profetas são porta-vozes de Deus. Nós vamos ver hoje sobre o trabalho dos profetas. Vamos ver também os profetas falsos e verdadeiros, né? Tem profeta falso, muito falso, que está aí pelo mundo, afora. Vamos ver características, né, dos profetas falsos e verdadeiros. E vamos ver algumas coisas a mais que são importantes para o tempo do fim, tá bom? No tempo que estamos vivendo. Em Números, capítulo 12, verso 6, nós encontramos aqui a maneira como Deus se revela através dos profetas. 12, verso 6. Então, quem tem a Bíblia pode ler aqui, pode ler, né? Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se há entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou faço a ele em sonho. Então, Deus revela as suas mensagens aos profetas de duas maneiras, praticamente. Através de sonhos ou visões. Como que é o sonho? De noite. A pessoa está dormindo, tem um sonho, realmente um sonho que vai impressionar, que vai impactar aquele mensageiro de Deus, e aí ele deve compartilhar. E também em visões. Como que é a visão? Eu nunca tive uma visão, mas eu penso, né, pelo que a gente pode entender, a história de Daniel e outros mais, né, que eles viam, tinha outras pessoas perto, Paulo também, né, eles estavam ali, tinha outras pessoas perto, e ninguém viu a visão, somente o profeta, né, Daniel, viu lá, é como se fosse um projetor de vídeo, já viram, né? O projetor, projeta assim, e ele tem essa visão. E aí ele deve colocar, compartilhar também, certo? Agora, o que acontece hoje, nós vamos ver aqui daqui a pouco também, tem muitas pessoas que comeram demais de noite, daí tem um sonho lá mirabolante, Deus me revelou aqui, né? E daí chega lá na igreja, tem muitas pessoas que se levantam, eu tenho aqui uma revelação, fulano de tal vai ficar com câncer, o outro vai ter dor de barriga, o outro não tem, entendeu? Tem algumas revelações que não tem nada a ver com os planos de Deus aqui para essa terra. Nós vimos que Deus tem, quando tem algum plano para ser realizado nessa terra, né? Então Deus revela. E os sonhos, visões, e o que a Bíblia, nós vimos no início, a Bíblia foi escrita para quê? Para destacar a pessoa de Cristo Jesus, né? O trabalho de Cristo Jesus, né? Quando antes ele vir e depois que ele veio, né? Para confirmar. Então não é assim para relatar os problemas dessa terra aqui, né? Agora vem pandemia, isso é a última praga da terra.
leia a Bíblia para ver o que ele está dizendo. Um profeta não pode contradizer o que o outro profeta disse, né? Então, nós temos que estudar a palavra de Deus. Um profeta não pode contradizer o que o outro disse, mas tem que confirmar o que o outro falou, certo? É só para a gente poder dar uma introdução aqui. Muito bem. Vamos ver aqui, Mateus 24, 24. No tempo do fim, que nós vemos um dos últimos o Apocalipse dentro do Evangelho, como alguns dizem, né? Mateus 24, 25, fala do tempo do fim, dentro do Evangelho de Mateus, e Lucas 21 também fala, Marcos também fala, né? Tem um texto, né, dentro do Evangelho que fala do tempo do fim. E capítulo 24. Antes do 24, vamos ler o outro verso aqui. Capítulo 24, 4. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos dirão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Depois aqui, verso 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Depois, verso 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Então, nesse evangelho que Jesus deixou, profético, né? No início do sermão profético, praticamente o primeiro sinal da volta de Cristo, é o primeiro que tem ali, né? Jesus disse assim: vede que ninguém vos engane. Depois na metade, no verso 11, metade desse trecho, né? Jesus disse: virão falsos cristos, falsos profetas. E no final desse texto, né, parece, surgirão falsos cristos e falsos profetas, enganando, se possível, os próprios eleitos. Então, meus queridos, agora temos a pandemia. Muitos acham, isso é o sinal, né, do fim, é o sinal do fim. Meu amigo, ali fala de Mateus 24 não fala em epidemias, nem em pestes. Fala lá em Lucas, capítulo 21. Aí fala epidemias, fomes, guerras, terremotos, né? Sinais políticos e sinais na natureza, né? Mas o que aparece ali em Mateus, no início do sermão, no meio do sermão de Cristo e no final do sermão profético, diz o quê? Surgirão falsos cristos e falsos profetas. Essa é a ênfase que Jesus queria dar. Quando tem 3 vezes, é porque isso é o importante, mais importante do que o outro. O outro também é importante, mas é mais importante. É o mais importante. Ou seja, muita gente viria falando, profetizando, né? Falsos profetas, o que é? Profeta que profetiza que é falso. Muita gente fazendo profecias falsas, pregando não a palavra de Deus, não o que os outros profetas já falaram, e enganariam muita gente, até mesmo os próprios escolhidos, ou seja, pessoas sinceras. Não sei se você, né? Você acha que é uma pessoa sincera? Cuidado, você pode ser enganado, né? Pode ser enganado. Muito bem, vamos ver outro texto aqui. Outro texto que nós encontramos aqui. Quais são 2 características da igreja verdadeira? Alguns dizem assim, bem, no tempo do fim deveria vir profetas, a igreja teria profetas verdadeiros? No tempo do fim, será? Ou só na época de Jesus, no Antigo Testamento, na época de Jesus? E aí? Nós acabamos de ver a profecia que Jesus falou, virão falsos cristos e falsos profetas. Você já viu uma nota de R$70? Ou uma nota de R$30? Eu nunca vi, falsa, né? Caso, porque verdadeira não tem, né? Ninguém vai querer fazer uma nota falsa, né, para poder dar golpe aí, uma nota de R$500, né? Ou de R$300, ou de R$70. Por quê? Porque não tem a verdadeira. As pessoas vão olhar aqui, essa nota aqui não existe, é falsa, né? Mas
Quando tem uma nota verdadeira, alguns falsificam, né? E fazem notas falsas. Então, se existe falsos profetas, é porque tem o verdadeiro também. Apocalipse capítulo, vamos lá, ver aqui, Apocalipse capítulo 12, verso 17. Apocalipse 12, 17. Tem a Bíblia aí, espero que você tenha para acompanhar. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? Você sabe, né? O dragão é o inimigo de Deus, né? Satanás. Irou-se o dragão contra a mulher. Você sabe quem é a mulher? Depende da mulher. Tem 2 tipos de mulheres na Bíblia, em Apocalipse, né? Aquela toda vestida de joias e pintada, toda, né? Empetecada, né? Com o vinho na mão, né? Você está sobre uma besta, né? Essa é uma igreja, a igreja falsa, né? Nós vemos aí. Assim como tem profeta falso, tem igreja falsa também, né? E tem a igreja, a mulher verdadeira, que está sentada, né? Que está vestida do sol, né? Que está vestido do sol e está sobre a lua. Vamos lá. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, com os restos, né? Com o final, com os últimos, né? Os últimos da descendência da mulher, da igreja. Quem são eles? Que característica tem? Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, 2 características. Guardam os mandamentos de Deus. Olha lá, a igreja que você está participando, guarda os mandamentos de Deus? Quantos são? São 5 mandamentos? São 8, 7? 2 é o resumo, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. É o resumo de qual? Dos 10 mandamentos que temos lá em Deuteronômio 5, em Êxodo capítulo 20. Né? Então, a igreja de Deus, a mulher, que é a igreja de Deus, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, foi passando de geração em geração, né? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Vamos ver? Apocalipse 19, 10. Está pertinho aí. Capítulo 19, 10. Então diz assim: prostrei-me ante os teus pés para adorá-lo. Aqui João está falando, que ele prostrou diante do anjo, né? Prostrou do anjo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, por quê? Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Estava no final do livro, né? No final das revelações. E o anjo, ou melhor, João ficou tão impressionado com aquilo que ele recebeu, as revelações que ele recebia de Jesus Cristo através do anjo, que ele se prostrou aos pés do anjo. E o anjo disse assim: não faças isso, levanta daí, eu sou igual a você, não sou um irmão seu, conservo seu, eu não sou um Deus, né? A gente só adora a Deus, é isso que diz os 10 mandamentos, né? Adora a Deus. E aí diz aqui, adora a Deus, e logo depois assim: os de teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho, o que é um testemunho? É a pessoa que fala de alguém que viu, né? Então, o profeta fala aquilo que ele viu, aquilo que ele recebeu, a visão, a revelação. Então, ele fala daquilo ali, né? E o que é isso? É o espírito da profecia, é o dom da profecia, né? Os profetas falam aquilo que viram, que testemunharam, que receberam a revelação, falam para a comunidade da igreja, né? E é o espírito da profecia. Então está aí. Muito bem. Vamos ver agora Efésios capítulo 4, 8. Nós temos aqui alguns versos que respondem algumas coisas importantes. Um dos dons espirituais é o dom da profecia, né? E aí, Efésios 4, 8 a 16. Vamos pegar só alguns textos ali, diz assim: o que ele concede aos homens
Jesus concede, através do Espírito Santo, né? Concede dons, como já falamos na semana passada e agora também. Dons, né? Presentes, né? Lembra disso? Dom da profecia. Alguns rejeitam o dom da profecia, sabia? Deus se preocupa em escolher uma pessoa para poder dar orientações, exortações, conselhos, né? Segredos do céu, né? Que aí, depois de muitos anos, os cientistas, os médicos vão descobrindo, pessoas, eu não quero, né? Tudo bem, é um presente. O dom da profecia é um presente, o presente de Deus, né? O presente da profecia. Muito bem. Quem escolhe os profetas? Jesus escolhe e o Espírito Santo também, né? Trabalha em união. Verso 11, parece aí. Para que é dado o dom de profecia, versos 12 a 14, para o aperfeiçoamento dos santos, para que a igreja, né, chegue na sua plenitude, em poucas palavras podemos dizer assim, né? É para a igreja que é dado de modo especial o dom da profecia, não é para o pessoal de fora, né? É para o pessoal de dentro, né, da igreja. Muito bem, agora vem essa parte importante aqui. Vamos ver aqui. Quais são algumas características do profeta verdadeiro? Não vamos ver do falso, vamos ver do verdadeiro, certo? Sabendo do verdadeiro, a gente sabe que está, né, está acontecendo aqui. 1 João 4, versos 1 e 2. Olha o que diz aqui. 1 João 4, 1 e 2. Amados, queridos, né? Olha como Deus trata seus filhos, né? Com amor. Por isso que a Bíblia diz nesse mesmo livro, Deus é amor. E nós também devemos amar a Deus e amar o nosso próximo. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, qualquer pessoa. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Os profetas, provem, façam prova. Se o profeta realmente é de Deus ou não é. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito, ou todo profeta que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Por quê? Porque tem muita gente, muito profeta, né, entre aspas, que não acredita que Jesus Cristo é humano. Na época dos apóstolos, já tinha alguns aí, né? Tinha, né, muitos, e hoje também, muitas pessoas que não acreditam que Jesus veio em carne, que ele é humano, né, que era só divino, ou como os docetistas, por exemplo, criam que parecia que era Deus, ou parecia que era humano. Então, para dar uma resumida, todo aquele profeta verdadeiro, ele deve crer que Jesus Cristo é humano e é divino, né? 100% humano e 100% divino. Me explique esse mistério, né? Não é 50% humano, 50% divino, não. É 100% humano e 100% divino. Bom, essa é uma questão. O profeta verdadeiro, ele deve acreditar que Jesus é humano e é divino. Outro texto aqui, Mateus 7, 15 e 16. Mateus 5. Não, Mateus 7, 15. Olha o que diz aqui. Acautelai-vos, cuidado dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos abrolhos, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Eu sei agora nessa parte do Covid aí, né, que alguns profetas aí, não, compra a nossa água aqui, bebe a nossa água aqui, que essa água aqui não dá Covid, né? E daqui a pouco o próprio profeta, entre aspas, né, fica com Covid, né? Fica contaminado com Covid. Por que não bebeu a água dele? Não, pelos seus frutos os conhecereis. Fala uma coisa e faz outra, né? Existe uma incoerência, né? Prega uma coisa e faz outra. É incoerência. E a Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis.
Vamos ver outro texto aqui, outra característica. Isaías, capítulo 8, 19 e 20. Isaías 8, 19 e 20. Quando disserem, consultai os necromantes, adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Verso 20 agora. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A lei e ao testemunho. Nós encontramos no livro de Salmos, Salmo 119, vários sinônimos para a lei de Deus, né? Um deles é testemunho, né? Tem preceitos, mandamentos, juízos, tem mais de 6 palavras que são sinônimos da lei de Deus. Mas ele diz, a lei e ao testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra, jamais verão a alva. Então, veja, se você tem alguma pessoa que você acredita que seja uma pessoa enviada de Deus, um profeta, né, uma pessoa realmente enviada, se ele guarda os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que tem que guardar os 10, não dá guardar 10 menos 1, não dá certo. Lá em Tiago fala isso, né? Tem que ser os 10 mandamentos. Procura, claro, a gente não guarda 100%, mas procura não rejeitar os 10 e procura guardar aquilo que nós podemos fazer. Então, guardar os 10 mandamentos. A lei e o testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra, jamais verão a alva, jamais verão a volta de Cristo, jamais, né, verão a Cristo Jesus. Tá? Então, essas são 4 apenas, né? Se formos procurar, podemos achar até outras mais, mas aqui são essas 4 aqui, características. Outra pergunta aqui. Será que Deus chamou ou chama mulheres para serem profetisas? Então vamos lá. Juízes capítulo 4, 4. Vamos lá. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Juízes, depois Josué. Juízes 4, 4. Diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. O povo estava, né, sendo escravizado e Deus chamou a Débora, né, uma profetisa, e julgava as pessoas, ajudava na administração, né, no julgamento, para ajudar os filhos de Israel. Lucas 2, 36. Você vai lembrar quando Jesus nasceu? Lucas. Lucas 2, 36. 37 também. Havia uma profetisa chamada Ana. Filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava dia e noite em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graça a Deus e falava a respeito do menino, que era Jesus, que havia nascido, né? E todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, Ana, 84 anos, quando Jesus nasceu, ela recebeu a revelação de Deus e foi até o templo. Havia um outro, né, Simão também, né, que também foi ver o menino, que ele havia recebido a revelação que ele não passaria pela morte, enquanto não tivesse vivido a redenção de Israel, a salvação de Israel, que era Cristo Jesus. Então aí nós vemos, né, aqui vemos, tem outras mais, né, mas tem Atos, vamos ver, depois, Atos 21, 8 e 9, depois que a igreja começou aqui, no Antigo Testamento, né, na virada do Novo para o Velho Testamento, né, quando Jesus nasceu. Agora nós vemos aqui em Atos, capítulo 20,
capítulo, deixa eu só ler aqui, 21, 8 e 9. 21, 8 e 9, diz assim: no dia seguinte fomos para Cesareia, uma cidade de praia, né, onde havia um quartel-general romano. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete diáconos, ficamos com ele. Tinha aqui Paulo, né? Paulo foi na casa de Filipe, ficou na casa dele, hospedado. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Olha, só na casa de Filipe tinham 4 filhas e as 4 profetizavam. Muito bem. Nós cremos como igreja adventista também que Ellen White, não significa que só ela, né? Poderão surgir, quem sabe, outros profetas ou profetisas, né? No tempo do fim ainda, que Ellen White foi uma profetisa, já faleceu em 1915, há mais de 100 anos, ela já faleceu, e que ela escreveu, só no Brasil temos mais de 70 livros que ela escreveu, deixou para a igreja, né, e para aqueles que quiserem, e deixou essas mensagens na área de educação de filhos, de família, na área de saúde, muito forte, né? Hoje muitos estudos científicos estão realmente comprovando aquilo que ela falou, né? De uma forma tão simples que ela não teria condições, né? Como eu falei antes, né? Pedro, eu falei, por exemplo, Pedro e João e os discípulos, na maioria, eram iletrados, né? Eram analfabetos. Ela era quase analfabeta, tinha ido 2 anos na escola, sabia apenas ler e escrever, e mal. E quando Deus chamou a Ellen White para ser uma profetisa, antes ela chamou 2 homens, e esses 2 homens tiveram 3 vezes a mesma visão, e a recomendação, conta para a igreja, que estava decepcionada por causa do grande desapontamento de 1844, e esses 2 homens tiveram medo e não compartilharam a mensagem. Primeiro foi com um, depois foi com outro, um deles até era negro, né, que Deus chamou, um profeta, né, e ele também não apresentou a mensagem. Daí Deus chamou uma adolescente de 17 anos. Era doente, fraca, ela havia passado por um acidente, uma pedra foi jogada contra ela quando estava na escola, por isso que ela parou de estudar. Quando ela começou a escrever, ela compartilhou, quando ela recebeu a mesma visão, ela compartilhou, se colocou nas mãos de Deus, se Deus vai me ajudar, eu vou fazer a vontade de Deus. E ela humildemente, né, se colocou nas mãos de Deus, e ela começou a pregar, a consolar, confortar aqueles irmãos que estavam desorientados por causa do desapontamento, né, de 22 de outubro de 1854. E ela começou a escrever. No início, quando ela começava a escrever, ela escrevia uma linha e tinha que parar para descansar. Tão fraca e débil era a sua saúde. Quando ela estava com uns 70 anos de idade, ela falou assim: eu tenho agora com 70 anos de idade mais saúde do que quando eu tinha 20 anos. Olha como ela se colocou nas mãos de Deus e como Deus foi fortalecendo a sua vida mental, física, espiritual. Ela morreu com 87 anos, depois de praticamente 70 anos de ministério profético. Há bem pouco tempo, ela era a mulher que mais escreveu, que mais foi traduzida no mundo inteiro, não só parte religiosa, mas não religiosa, né? Foi realmente uma bênção, e ainda é para aqueles que estudam, aqueles que leem os escritos que ela deixou para a igreja de Deus aqui na terra. Então, se você quiser experimentar, se você quiser algum livro, manda lá, né? Depois o Marco vai colocar o telefone ali, se você quiser algum livro de Ellen White, né? Podemos passar para você, tá bom? É muito bom, é muito gostoso ler
os livros dela, apesar que foram escritos há mais de 100 anos praticamente, mas são uma bênção, são uma bênção. Bom, em 2 Crônicas, capítulo 20, existe um verso que é um verso bem clássico, né? Um verso muito poderoso. Diz assim: crede em Deus e você estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. O dom da profecia é que a gente tenha prosperidade. Prosperidade espiritual, em primeiro lugar, que é o mais importante, né? Prosperidade na nossa família, prosperidade na saúde física, prosperidade financeira também. Deus dá conselhos que a gente não tem noção. Não, Kellen escreveu tanta coisa que a gente não imagina, né? Até como construir uma casa para que não pegue doenças, né? De que lado do sol, né? Enfim, muita coisa que é interessante. Mas lembre-se, crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos agradecer porque o Senhor deu presentes para nós aqui na humanidade, aqui na terra, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, através de profetas e profetisas que deixaram um legado de ensinamento, de luz, né, no Antigo Testamento, mostrando como Jesus viria, quando ele viria. Depois Jesus veio, depois, né, a igreja começou, e assim mesmo profetas foram levantados no Novo Testamento para que a igreja pudesse, né, fortalecer e aperfeiçoar a sua fé em Cristo Jesus. E agora, no tempo do fim, o Senhor não abandonou sua igreja também. Deixou a profetisa Ellen para que nós pudéssemos entender como podemos viver, como podemos crescer na nossa fé, no nosso conhecimento da vida de Cristo Jesus, na nossa salvação, e nos prepararmos para o tempo do fim que estamos vivendo nesses momentos, nos últimos momentos da história dessa terra. Ó Senhor Deus, dá-nos uma boa noite na Tua paz. Pedimos isto em nome e por amor de Jesus. Amém. Uma boa noite, que Deus possa abençoá-lo, né? Ter um bom descanso e até a próxima semana, se Deus quiser. E domingo também temos o estudo da Palavra de Deus. Você é convidado para participar. Domingo é às 19h30 e nas quartas-feiras às 20 horas. Dá tempo de você chegar de casa e participar também, tá bom? Deus abençoe com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus.